O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação apresenta o Fórum Virtual de Direito Educacional com o tema central: os reflexos do novo Código de Processo Civil nas relações justo-pedagógicas. Este evento será composto em 2 blocos, apresentados pelos doutores Aurélio Vander Bastos e pela doutora Gisele Leite. Os temas tratados, respectivamente, serão: o que muda na área educacional com o novo Código de Processo Civil e, consequentemente, as principais mudanças promovidas pelo novo Código de Processo Civil brasileiro. Os currículos dos palestrantes se encontram no vídeo dos mesmos. Nós desejamos a todos que vocês tenham um bom evento. Quero inicialmente cumprimentar os participantes do Fórum Virtual de Direito Educacional, cumprimentar o grande esforço que vem sendo desenvolvido pelos seus diretores, né? E agradecer especialmente a sua presença, Sérgio, já tão significativa para mim. Eu reconheço que hoje você me trouxe uma tarefa difícil, né? Que é exatamente pronunciar-se sobre um documento que está em vigência ou em vigor, né, há cerca de 3 ou 4 meses, que é o Código de Processo Civil. Ele foi promulgado, editado ano passado e entrou em vigor agora, né, no mês de março. Então veja você que nós estamos ainda trabalhando com um código cujos efeitos práticos nós ainda não conhecemos e não sabemos. Mas eu quero te adiantar 2 coisas importantes. Uma primeira coisa é o seguinte: na verdade, né, esse já é o 3º Código de Processo Civil na história do direito processual brasileiro. Nós tivemos um código em 1939, né, que foi promulgado em pleno governo autoritário do Getúlio Vargas, né? Tivemos um código em 1973 que foi promulgado em pleno período autoritário, conhecido como governo militar, né? E tivemos agora um 3º código, coincidentemente ou felizmente, o 1º código cujo projeto tramitou, foi aprovado pelo Congresso e foi sancionado em regime democrático. Então, na verdade, é um código que eu diria, né, que está voltado principalmente para as questões da dinamização democrática da vida processual. Por outro lado, eu quero que você se lembre do seguinte aspecto: quando nós discutimos um código de processo, nós estamos discutindo meios, caminhos para resolver problemas que estão definidos, que estão explicitados, digamos assim, né, ou codificados nos códigos substantivos, que é o Código Civil, Código Penal, legislação do trabalho, hoje a legislação empresarial que está incluída na legislação civil. Então veja você que o direito ele tem esse momento interessante, em que um código de processo ele se presta a encaminhar, a solucionar matérias de direito material, de direito substantivo, posta no Código Civil, no caso que nós estudamos, né? E ao mesmo tempo, o Código Civil, ele é um documento histórico importante, né? Mas destinados a qualificar juridicamente problemas.
Então, o direito, ele tem uma lógica. É a lógica de como resolver um problema. Né? É a lógica de como resolver um problema. Né? Ainda há pouco eu dava para você um exemplo, se me permite. Né? Ainda dava para você um exemplo, se me permite, né? Que seria o seguinte, você veja, tínhamos no Brasil problema gravíssimo, como tem todo mundo, o problema da convivência homoafetiva. Mas é um problema, porque as pessoas queriam estar juntas e não podiam estar juntas. Né? As pessoas às vezes se amavam e não podiam ser reconhecidas, né, no seu amor ou no seu afeto. Né? Mas isso não estava no Código Civil. Isso não estava protegido no Código Civil. Então era, digamos assim, uma lacuna ou um fato social novo que a legislação não conhecia. Né? Então veja, mas no entanto, na ausência dessa legislação civil, no entanto, com base na nossa Constituição de 88, que criou um amplo leque de instrumentos processuais, um amplo leque de garantias e direitos processuais, né? Esse grupo de cidadãos, ou um grupo deles, né, processualmente, pela força processual constitucional e respaldada no Código Civil ainda de 73, né, buscaram os tribunais. E os tribunais lentamente, né, foram reconhecendo a importância desse tipo de união, né, desse tipo de convivência. Né, até que o Supremo Tribunal, como instância máxima da organização judiciária brasileira, né, consolidou esse tipo de convivência, esse tipo de comunhão afetiva. Né? Então veja você que o direito ele tem esse caminho. O problema, o código substantivo e o código processual. E muitas vezes, na ausência da legislação de natureza substantiva, mas com a garantia que todos têm de pedir, o direito que todos têm de pedir, seja aquilo que a lei protege, seja aquilo que a lei não explicita, você alcança um objetivo substantivo, né, que foi o caso nesse que nós estamos contando, da proteção homoafetiva, que é um dado do cotidiano das nossas vidas e basta como exemplo. Né? Então, por outro lado, eu quero te recordar, né, que nós temos algumas situações interessantes nessa questão. O maior problema processual brasileiro não é o Código de Processo. O maior problema processual brasileiro não são os instrumentos processuais. Né? Digamos assim, a agilidade ou a demora desses instrumentos, a clareza ou a dificuldade de aplicação desses instrumentos. O maior problema judiciário de natureza processual no Brasil é o congestionamento judiciário. Nós temos hoje no Brasil cerca de 100 milhões de processos tramitando em juízo. 100 milhões de processos tramitando em juízo, o que significa mais ou menos, que nós temos para cada 2 brasileiros um processo em juízo. Veja você que é aí que se coloca o problema. Como que o Código vai resolver, ou resolverá, ou contribuirá para que os juízes, né, agindo mais rapidamente, né, agindo com mais eficiência e mais eficácia, resolverão esses problemas. Né? Até o momento, eu não posso ainda confirmar para você, ou dar a certeza, né, para os nossos ouvintes, para as pessoas que participam desse programa tão prestigiado, de que esse código é a chave da solução. Nós ainda não vivemos o seu, digamos assim, a sua experiência definitiva. Mas eu posso te adiantar algumas coisas interessantes. Né? Dentre elas, por exemplo, nós temos na estrutura processual brasileira
vários instrumentos de pedir, né? Ou vários instrumentos processuais, como por exemplo a petição, a contestação. Nesse contexto, dependendo das circunstâncias, temos o embargo, né? Uma das partes não se deu satisfeita pela sentença, né, originária desse primeiro embate entre quem pede e quem contesta, então tem o embargo, né? A esses embargos sucedem os recursos, né? Sucedem os recursos, nos quais, ou dentro dos quais, ou nas condições tais, podem também, dependendo da decisão adotada pelas câmaras, ser embargados, ou a sua questão levada aos tribunais superiores, né, através do que nós chamamos de agravo, né? E temos, por fim, o recurso aos tribunais superiores, né? Veja que, apenas numa leitura assim, da movimentação ordinária do processo, não estou falando da movimentação extraordinária, como é o caso do rito, dos mandados de segurança, do habeas corpus, da ação popular, da ação civil pública, não estou falando desses, mas no rito da movimentação ordinária, né, nós temos um prazo, digamos assim, nós temos uma movimentação assim bastante complexa, né, e de durabilidade muito intensa, né? Eu ainda não sei com certeza dizer para você que nós vamos ter um resultado efetivo na solução do congestionamento judiciário brasileiro e na agilização do processo de decisão. Eu vou lhe dizer um exemplo. Quando uma instituição bancária, por exemplo, poderosa, como todas elas, né? Quando uma instituição bancária poderosa, como todas elas, né, demandam em juízo, seja como ré, seja como autora, mesmo nas condições atuais do novo Código, né, nós não conseguimos diminuir o tempo da petição ao acórdão da decisão para menos de 8 anos. Você veja então que aquele autor, às vezes, de uma ação isoladamente, que teve um engano qualquer provocado por um banco, o banco deixou de depositar em sua conta um determinado valor, ou depositou indevidamente na conta de outro, em um débito automático, né? Um cidadão comum, se ele quiser o seu direito restituído, ele vai levar 8 a 10 anos para tê-lo, né? Então, veja você, que o que nós esperamos e o que nós queremos do novo Código é que ele rompa com esse circuito da demora judicial, com esse circuito das dificuldades do processo de decisão, né? Esse é o grande drama, né? É claro que nós podemos repartir isso, dizer, olha, isso acontece mais lentamente na justiça comum, nos tribunais estaduais, né? Um pouco menos na Justiça do Trabalho e também, quem sabe, bem menos na Justiça Federal, né? Mas eu ainda não posso e não antevejo um resultado efetivo para diminuir o congestionamento judiciário e para agilizar o prazo de decisão, né? Para agilizar o prazo de decisão. Recentemente eu publiquei nessa revista da Confederação Nacional do Comércio, né, um artigo meu sobre o Poder Judiciário e os quantitativos, né, que atuam nos diferentes âmbitos dos tribunais, né? E os quantitativos tendem a crescer enormemente, porque você não os tem apenas pelo volume de ação que tramita esse ano, mas o volume de ação que tramita esse ano se soma ao estoque remanescente do ano antecedente e do ano antecedente, né? De tal forma, meus caros ouvintes e pessoas que participam desse programa e que estão aqui conosco, né? Eu não tenho, digamos assim, muitas ilusões no sentido de que o saldo de produção final
do nosso poder judiciário no Brasil de hoje não passa de 20% do volume que está estocado. Né? Isso é uma situação muito grave. Não é? Isso é uma situação muito complicada. É um problema que me preocupa desde jovem. Né? Eu tinha não mais que 30 anos quando eu fiz a minha tese de mestrado. Né? E reconheço que ela teve um efeito social, né, digamos assim, mais extenso e mais profundo do que a minha tese de doutorado, que aliás foram duas. Né? Ela chamava-se Conflitos Sociais e Limites do Poder Judiciário. Eu não tinha um dado quantitativo para estudar a questão, mas eu tinha a percepção lógica do problema. Né? Percepção lógica do problema e me apercebi e vi de que o nosso tribunal não só basicamente se distinguia por atuar nas áreas de conflito de natureza interindividual, onde aqueles que disputam são indivíduos entre si, e ele não tinha ainda aberturas de natureza processual para os conflitos que são de natureza de grupo, conflitos que são de natureza coletiva, né? Conflitos muitas vezes que são de natureza difusa, que você nem a menos identifica, né? Conflitos, como eu digo hoje, eu acabei de orientar uma tese sobre isso, né? Conflitos de natureza existencial, né? Conflitos que afetam a alma das pessoas e que o direito não conhece. Né? Acabei de orientar a tese agora no IUPERJ sobre os direitos existenciais e o drama das pessoas que vivem essas situações por causa da insuficiência da produção processual ou da produção substantiva. Né? Mas de qualquer forma eu quero falar de um aspecto muito positivo sobre tudo isso. O Conselho Nacional de Justiça já desde 2012 eu venho participando desses encontros e desses debates, e já fiz vários trabalhos sobre isso, inclusive esse que eu acabo de mostrar, aqui que eu publiquei na carta mensal. Né? Eles começaram a fazer um levantamento quantitativo da situação dos tribunais brasileiros. E não é só do Tribunal do Rio, São Paulo, Minas, todos os tribunais brasileiros hoje estão, de certa maneira, determinantemente quantificados, né, no nosso Conselho Nacional de Justiça. Ali você já sabe que ações tramitam, quantas tramitam, quantos juízes, como que os juízes decidem, qual o custo dos processos, e qual é o tempo de demora de uma decisão. Então, o Conselho Nacional de Justiça tem prestado um trabalho imenso. Eu orientei recentemente uma tese que tem esse nome aqui: Crise Social e Poder Judiciário. Né? O professor Marcos Carnevale. Ele teve a competência, a ousadia e a coragem de analisar os quantitativos do judiciário, onde aquilo que eu via linearmente e já achava complicadíssimo, como por exemplo dizer que eu tenho 100 milhões de ações tramitando nos tribunais, ele já pôde dizer, desses 100 milhões, tantos são no Tribunal de São Paulo, tantos são no Tribunal do Rio. O Tribunal de São Paulo tramita 60% das ações. Né? Tantos são no Tribunal do Rio, tantos são no Tribunal de Belo Horizonte ou do Rio Grande do Sul. Né? E quanto custa isso ao país? Né? E dos levantamentos que são indicados aqui, um que me pareceu muito importante, é que se dizia o seguinte, que hoje o Brasil precisa de 35 mil juízes, e nós temos 16 mil juízes. Né? Isso para considerarmos que a estrutura judiciária deve manter-se como ela se mantém, né? Sem pensar em qualquer modificação judiciária mais profunda. Né? E o Código de Processo, ele não contribuiu para essas modificações judiciárias mais profundas. Né? Ele não contribuiu para essas modificações judiciárias mais profundas. Mas ele criou um espaço interessante, né? Que é dar liberdade para o juiz, ou condições para o juiz decidir
muitas vezes sem o exato amparo na lei, mas dentro do princípio da razoabilidade, né? Dentro do princípio da eficiência, né? E considerando um aspecto importante, a necessidade de decidir, tendo em vista a duração razoável do processo. É inacreditável e impossível que às vezes uma pessoa que demanda um direito pouco significativo para a sociedade como um todo, mas altamente significativo para ele, espere 10 anos. E 10 anos que você não sabe, que dependendo do demandante, que dinheiros e que custos ele tem para bancar aquela demanda, né? Então, esse seria o meu depoimento, né? Eu gostaria com certeza de fazer um depoimento que representasse um mergulho maior nesse nosso primeiro código, construído numa sociedade e numa estrutura democrática, porque os antecedentes assim não foram, né? Então eu acho que esse é o caminho que a gente deve tomar, e devemos depositar expectativas no código, no sentido de fazer com que os seus instrumentos sejam instrumentos preocupados e voltados para resolver essa questão do congestionamento judiciário, né? E principalmente, eu vou te dar mais um dado, o percentual hoje de ações que tramitam nos tribunais brasileiros, em que o Estado, ou seja, os poderes públicos são parte, meus caros ouvintes, o percentual é de 50%, em que o poder público é parte. Ou seja, existe uma disponibilidade enorme do Poder Judiciário para cuidar de ações do próprio Estado. É o Estado despendendo os seus recursos com ele mesmo. E ao lado você vai encontrar as empresas de telefonia, aliás, em primeiro lugar os bancos, em segundo lugar as empresas de telefonia, de tal forma que nós, cidadãos, estamos litigando no tribunal por cento e não mais do que 10% das ações, né? Eu tenho muita esperança e muita expectativa que esse código se adeque, se adapte a essa estrutura, para que ele, nascido nas condições que ele nasceu, representando as expectativas que ele representa numa sociedade democrática, ele possa responder ou ajudar a responder com agilidade o drama das pessoas. Ninguém vai a juízo, meus caros ouvintes, para contar o seu momento de felicidade. Ninguém vai lá para dizer como eu estou alegre, como que o meu casamento está bem, como que a minha empresa está em progresso. Você vai lá para dizer, meu casamento está em crise, eu sou um devedor, eu estou à beira da falência, eu preciso buscar uma recuperação judicial, eu não pago o meu imóvel. O judiciário é o poder cujo processo é o instrumento de demanda para tratar do drama humano.